passar, ou abrir alas que eu quero passar. Aí, ó. Velho me libertará, ou abrir alas que eu quero passar, ou abrir alas que eu quero passar. Eu sou mulher, não vou me calar, e a palavra não vai faltar. Ou abrir alas que eu quero passar, ou abrir alas que eu quero passar. E submissa eu não vou ficar, o Evangelho me libertará. Ou abrir alas que eu quero passar, ou abrir alas que eu quero passar. Eu sou mulher, não vou me calar, e a palavra não vai me faltar. Ou abrir alas que eu quero passar, ou abrir alas que eu quero falar. E submissa eu não vou ficar, o Evangelho me libertará. Uma vez mais. Ou abrir alas que eu quero passar, ou abrir alas que eu quero falar. Eu sou mulher e não vou me calar, e a palavra não vai me faltar. Ou abrir alas que eu quero passar, ou abrir alas que eu quero falar. E submissa eu não vou ficar, o Evangelho me libertará. Uhul! Depois tem mais. Deu para sentir o clima do acampamento? Agora faltou um amém dos homens. Um amém. Amém. Meninas, linda, viu? Vocês estão arrasando. Agora, aqui tem música. Esse acampamento é feito com muita criatividade, todas construindo juntas muitas belezas e formas de falar, palavras ditas de muitas maneiras. Nós não estamos lá somente para ouvir uma pregação. Tudo fala, tudo é palavra de Deus, todo o tempo no acampamento. E tem símbolos, tem cores, tem música, tem Bíblia, tem tudo. E dessa vez fomos abençoadas com algo que foi trazido da Bahia, pela nossa companheira Laina, que veio da Igreja Batista Nazaré. E essa é a razão dos nossos turbantes. E eu queria chamar a Laina, que vai nos dizer o significado. Boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui. E foi um prazer maior ainda estar no acampamento. E aí a gente trouxe esse pensamento de fazer a oficina de torços e turbantes, né? A trajetória dos torços e turbantes, ela vem de África, e a Bahia tem uma relação muito forte com a África. Os torços e turbantes, eles representam cargos, né, e hierarquias, de acordo com as candances, que são rainhas africanas. Então, quanto maior o torso, maior a amarração, mais poder essa mulher tinha. Ela era de uma casta mais nobre. Então, por isso, todas nós estamos de torso e de amarrações, para mostrar que nós somos mulheres empoderadas. Para além dos torsos e turbantes, nós somos empoderadas na vida. Eis aqui
aqui a nossa mulher mais poderosa, da mais alta hierarquia. Agora eu acho que vocês vão sentar aqui na frente, porque no final a gente volta, tá certo? E eu quero convidar nosso acampamento teve momentos muito ricos. Deixa eu deixar elas sentarem devagarinho. É sempre uma alegria dividir um pouco da nossa vivência no acampamento com a igreja toda. Não é claro que vocês acabam recebendo algo do que a gente recebe no acampamento através da convivência familiar. As mulheres que vão para o acampamento certamente trazem muita coisa e isso é compartilhado em suas casas, em suas famílias. E esse culto é uma celebração, é um encerramento, mas é, sobretudo, também um momento de partilhar um pouco, não tudo, mas um pouco do que vivenciamos. E esse tema desse ano trabalhamos justamente acompanhando a igreja no ano que está estudando os escritos paulinos, fizemos uma releitura dos textos paulinos, sobretudo naquilo que se refere às mulheres, à igreja e às mulheres, à relação homem e mulher. Foi esse o enfoque dos nossos estudos bíblicos. E está saudando as mulheres. E aí nós tivemos muitos momentos, tinha várias formas de olhar Paulo, os seus escritos. Começamos pela parte boa, desvendando um rosto de Paulo, do apóstolo Paulo, pouco conhecido, pouco destacado nas igrejas, que é o Paulo que colocou turbante nas mulheres. E turbantes é o quê? Poder. Um Paulo que colocou turbantes, que a igreja até hoje tem dificuldade de colocar alguns turbantes nessas mulheres, reconhecer seus poderes dentro da igreja, não querer o seu serviço, porque a igreja nunca rejeitou o serviço das mulheres. Uma igreja que não tem mulher, minha gente, não acontece. A maioria das igrejas é feita de mulheres. E muito bem os homens aceitam o seu trabalho, mas não querem reconhecer o seu poder. E o primeiro rosto, desvendamos lá no acampamento, na sexta-feira à noite, foi o primeiro rosto de Paulo, que foi um homem que empoderou mulheres. E fizemos isso trazendo a voz das próprias mulheres que vivenciaram com Paulo, que foram empoderadas por ele, ou que ele foi ajudado por elas, e elas falaram disso. E hoje elas vão rapidamente se apresentar a vocês e dizer qual foi a sua vivência com Paulo, começando da dona da casa, que vai se apresentar. Boa noite. Estou muito feliz de estar hoje participando dessa comunidade de fé. Meu nome é Lídia. E quando Paulo foi rejeitado nas sinagogas, eu me senti sensibilizada, porque eu também fui rejeitada por ser mulher, por ser escrava liberta. E então o convidei a usar a minha casa como espaço para formar a primeira comunidade de fé em Filipos, na Mesopotâmia. O apóstolo Paulo foi quem me apresentou o Evangelho de Jesus, o Cristo, a quem eu sirvo até hoje. E eu tomei a liberdade de convidar algumas amigas para virem comigo fazer parte deste momento, deste culto hoje nessa comunidade. Sou Priscila. Eu e meu esposo Áquila caminhávamos na pregação do Evangelho lá em Corinto, quando apareceu um homem chamado Paulo, recém-convertido, meio perdido, sem saber como começar ou como fazer para caminhar com as comunidades ali.
E nós o acolhemos em nossa casa e ensinamos a ele o que nós fazíamos, como as pessoas se comportavam, o que deveria fazer para as pessoas entenderem como era o Evangelho. Amamos a ele e ele nos amou com esse ensino do Evangelho de Cristo. E não só isso, o ensinamos uma profissão no qual ele trabalhou e muito para se sustentar e ajudar nessa caminhada que ele teve. Mas ele fez uma homenagem muito linda para mim. Naquela época que nós vimos por ali, sempre era mencionado o nome do homem, quando era o esposo e depois a mulher. Mas ele fez para mim uma grande homenagem. Ele disse o meu nome, ele citou o meu nome primeiro, antes de Áquila. Ele disse Priscila e Áquila. Boa noite. Meu nome é Trifena. E o meu Trifosa. Somos gêmeas. Quando chegamos na comunidade e vimos Paulo pregar, achávamos que não íamos viver uma experiência da forma que a gente viveu. O meu nome, o nosso nome, né? Porque o meu nome é o nome de uma nobre. Minha família é da nobreza. E como a Osa é as gêmeas, veio gêmeas comigo, então tinha que se ter um nome combinando com o primeiro. Então, por isso que nós somos Trifena e Trifosa. Então, somos da nobreza e viver naquela comunidade onde Paulo nos mostrou, através do Evangelho de Jesus Cristo, o quanto que nós éramos iguais a todas. Trabalhávamos muito, não é, Trifosa? Até cansar. Até cansar. Igual a todos da comunidade. Nos sentimos um só, nos sentimos uma só com os nossos irmãos. E aí nós descobrimos que o Evangelho de Jesus nos coloca igualmente, não é, Trifosinha? E aí nós colocamos assim nosso dinheiro à disposição e o nosso serviço. Mas o principal foi que Paulo nos ensinou que Cristo e em Cristo e no reino que Cristo está, nós somos todos iguais. Não há quem seja maior ou menor, somos iguais. Boa noite. Eu sou Pérside. Eu fui escrava durante muitos anos. Durante muitos anos eu servi aos meus senhores. Eu não me sentia livre, até o momento que eu encontrei Paulo. Paulo me mostrou um evangelho de libertação, de igualdade. Então, eu conheci essa comunidade maravilhosa. E a partir do momento dessa comunidade, que elas me acolheram, eu me senti amada. E é assim que a igreja me reconhece. A igreja me deu o título, assim como Paulo, de a amada Pérside. E isso é um privilégio muito grande, você ser chamada carinhosamente de amada. Então, boa noite para vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Febe. Recebi o título de Paulo como diácona, que fui enviada à igreja de Sincreia, levando uma carta onde ele me recomendava à comunidade para cuidarem de mim, porque eu tinha ajudado a muitas pessoas, como também a ele. Conheci o Evangelho como minhas irmãs e trabalhei muito a serviço do reino. Boa noite, eu sou Júnia, a apóstola. Como eu conheci Paulo? Eu era uma grande líder nas comunidades, mas eu não era aceita. Eu sofria muito preconceito, muita perseguição. Eu já havia, inclusive, abraçado a fé antes de Paulo. Quando eu conheci Paulo, eu já caminhava na fé como uma grande líder. Mas Paulo me reconheceu como apóstola. Ele foi o único que me reconheceu. Dizem que Paulo é machista. Eu sou a prova de que ele não é machista. Ele me reconheceu eminente entre os apóstolos.
Boa noite, comunidade. Eu estou muito feliz por estar aqui com as minhas amigas e também por estar nessa comunidade. Meu nome é Tecla. Eu acho que ninguém ouviu falar desse nome, porque o meu nome, o livro Atos de Teclas e Paulo, não consta na Bíblia. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou de uma família muito rica. Eu tinha 18 anos e era noiva. O meu noivo era um rapaz muito bonito, muito saradão. Toda a moçada daquela época queria se casar com meu noivo. Só que um dia eu vi assim num canto lá, um rapaz pregando para umas mulheres e umas virgens. Aí eu descobri que era Paulo. Eu digo, mas eu quero ouvir. Se ele está pregando para ela, falando para ela, eu posso ouvir também. E não é que eu fiquei encantada por Paulo? Aí eu passava o dia inteiro na janela, ouvindo os ensinamentos de Paulo. Até que minha mãe ficou com raiva, porque minha mãe não queria que eu ficasse com Paulo, a minha mãe queria que eu ficasse com o bonitão lá, né? Mas só que o meu coração estava com Paulo. Eu gostava dos ensinamentos. E prenderam Paulo. E eu fui lá, na prisão, eu descobri que ele estava na prisão. Eu disse, por que o Paulo não está ali falando? Aí disseram, porque o governador mandou prender Paulo. Aí eu fui lá para tirar ele, ver Paulo na prisão, né? Quando eu cheguei lá, minha gente, eu tive que dar meu bracelete de ouro para o porteiro e meu espelho de prata para o carcereiro, para poder entrar e ver Paulo. Mas eu fiquei lá com Paulo, me amarraram com Paulo. Eu fiquei lá com Paulo. Minha família, quando não me viu em casa, e meu noivo, ficaram loucos, começaram a andar pela cidade toda. E depois o porteiro disse, não, ela está lá, ela passou a noite lá com o forasteiro. Aí foram lá e descobriram que eu estava lá, né? Minha mãe era tão mal, tão ruim comigo, que ela disse para o pessoal lá que ia me botar para ser queimada lá. Ela disse, bota essa donzela aí, virgem, para ser queimada, que é para as outras aprenderem e não ir mais ouvir o que aquele forasteiro fala. Só que eu fui e voltei. Deus me tirou de lá. Eu não vou contar toda a minha história, porque senão eu ficaria aqui a noite toda. Só sei que depois eu fiquei com Paulo e eu saí igual a ele pregando o evangelho. As mulheres ficaram do meu lado e eu fui. Esse sinalzinho aqui que está todo mundo fazendo é o sinal de mestra. Boa noite e foi um prazer estar com vocês. É uma imensa satisfação para todas nós sabermos que Paulo nos colocou, né, nos deu poder, nos fez apóstolas, diáconas. Eu sou líder dessa comunidade, dessa casa, da minha casa onde é formada essa comunidade. Então isso nos dá muita alegria. E lamentamos que depois de Paulo, esses títulos foram tirados, né? E até hoje nós mulheres lutamos para resgatarmos os títulos que nos foram dados lá atrás. Essa foi a nossa primeira leitura de Paulo. Não ler Paulo pelo que a igreja disse de Paulo, mas ler Paulo hoje através de quem conviveu com ele. Deus é tão bom e o Espírito que, com toda a dificuldade da igreja, depois de manter a memória dessas mulheres vivas no texto, nós encontramos os resquícios desse legado paulino tão pouco divulgado, que é o legado de empoderamento das mulheres. Nós não inventamos nada do que está aqui. Quem não leu essa história, leia o último capítulo de Romanos, Romanos capítulo 16, e você vai encontrar os nomes aqui citados, em Atos dos Apóstolos, outros nomes citados. Nós tiramos a história lá da Bíblia, a não ser Tecla, porque Tecla foi um dos livros que circulou nas comunidades naquela época,
Atos de Paulo e Tecla, que infelizmente não entrou no cânon bíblico final do Novo Testamento, mas nós fazemos leitura bíblica também a partir da arqueologia, dos estudos que hoje nós temos, e nós resgatamos essa história, porque é uma história importante, porque o livro não passou, porque nos Atos de Tecla e Paulo, a heroína é Tecla e não Paulo. Todos os atos heróicos de Paulo em Atos, nos Atos de Paulo e Tecla, Tecla se tornou uma mestra tão importante quanto Paulo. E isso é importante para dizer para nós hoje que essa é a verdadeira memória paulina que nós devemos preservar e repassar. Mas, infelizmente, esse não é o Paulo mais lido nas igrejas. Não é o Paulo que inspirou a estrutura hierárquica da igreja. Não é o Paulo que até hoje as igrejas cultivam essa memória. Um outro Paulo que diz: mulheres estejam caladas na igreja, mulheres sejam submissas, é o Paulo preferido das igrejas. Nós lemos esses textos também, estudamos, aprofundamos. Mas mais do que estudar o texto, é perceber como esses textos deixaram marcas e dores na vida de muitas mulheres e ainda têm deixado. Eu queria convidar a irmã Nalva, e ela vai dizer rapidamente a experiência de vida dela como mulher que nasceu num lar cristão e que, através de uma leitura de Paulo, que Paulo ela conheceu, ela vai nos dizer da sua própria experiência, do Paulo que ela conheceu através do seu pai e do seu marido. E depois o processo de libertação que ela teve que fazer. Boa noite, igreja, paz e graça. O tema do nosso acampamento foi realmente submissão. E eu fiquei encarregada de falar sobre isso, porque eu vivi uma fase de tremenda submissão. Meu pai era pastor presbiteriano, e se hoje eu entendesse um pouco mais do espiritismo, eu iria dizer que Paulo se encarnou no meu pai. Porque aquele Paulo, porque nesta comunidade nós temos a oportunidade de ler a palavra e de entender realmente como ela é. Então, como era a minha vida? Um lar totalmente cristão, era assim que meu pai dizia. Nosso lar totalmente cristão. Mas nós, mulheres, não tínhamos oportunidade de falar absolutamente nada. Tínhamos o costume de fazer o culto doméstico todas as manhãs, como eu faço até hoje. Mesmo que eu esteja só com a Mônica, só com a minha neta, eu faço o culto doméstico. Só que tinha uma coisa, ele não deixava ninguém que vestisse saia falar. Éramos 5, 6 com a minha mãe. Às vezes minha mãe pedia para ele: deixa que eu oro. Ele fazia: não, fica calada. E minha mãe ficava, todo culto ele falava, às vezes pedia um irmão meu que orasse ainda pequeno, mas a gente não, ficava calada, porque mulher não fala nada, e nós falamos muito. Então, às vezes ele dizia para minha mãe: pode orar pouco, não fale muito. E minha mãe orava pouco com ele. E eu trouxe comigo essa marca de submissão. Eu lembro perfeitamente quando eu me encontrei, noivei, namorei, casei com meu marido. O primeiro conselho que ele me disse foi assim: olha, escolheu, não foi? No dia que eu souber que esse marido seu ensinou na sua casa aos filhos, Padre nosso que estás nos céus, e você dizer: não é assim, é assim, Pai nosso que estás no céu, você não sabe de que eu sou capaz. E eu levei isso comigo para a minha casa. Eu era submissa. Se o meu marido dissesse: isso aqui é feito de prata, eu dizia: é feito de prata. Entendeu? Então foi essa submissão tremenda. Eu não fazia nada, tudo ele era o cabeça mesmo. Nem as minhas roupas íntimas eu comprava, era ele que ia comprar. E de repente eu me vi sozinha, sem marido, que ela achou de partir, zarpou. E eu fiquei só.
não sabia fazer nada, absolutamente nada. Até o vestibular que eu fiz com ele, eu pedi a ele, deixa eu me fazer o vestibular, eu fiz, nós passamos, ele disse, vai fazer só para não estacionar, para ter como dialogar comigo. Entendeu? E eu aceitava tudo aquilo. Por quê? Porque eu fui criada na submissão, que meu pai entendia que assim Paulo determinava. E fiquei sozinha, com 4 filhos, sem saber fazer absolutamente nada. Eu nada sabia fazer, mas eu podia fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu sei fazer? Dirigir. Eu fui motorista do marido, fui motorista dos meus filhos, continuo sendo, viu? Fui motorista de empregada, e era a única coisa que eu sabia fazer, dirigir. Então eu disse, tenho que alimentar meus filhos. Fui até a Teletax e pedi para trabalhar ali. E eu fui a primeira mulher dentro de Maceió a ser motorista de táxi. A primeira. Entendeu? Porque foi a única coisa que me sobrou. Porque eu fui toldada. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia falar, nada eu podia fazer. E meu pai teve a ousadia de me colocar, conseguiu bolsa dos Estados Unidos e me colocou no Colégio Evangélico 15 de Novembro e no Instituto Bíblico do Norte. E quando eu cheguei em casa, depois de 5 anos, eu cheguei empolgada, querendo falar na igreja. Ele disse, não, filha, para. Isso que você aprendeu é para a educação do seu lar. Então, hoje eu estou aqui falando para vocês, falando, porque não sou submissa e preciso falar. E está aqui o nosso título, olha, nem submissa, nem calada. E para terminar, eu também fui motorista de ônibus, aqui em Maceió. Eu fiz o concurso. Não sei se vocês se lembram que chegou uns ônibus bonitinhos aqui em Maceió, chamava Jardineira, que circulava na beira da praia, do Pontal a Cruz das Almas. Eu fiz o concurso e passei. Era eu e outra mulher, Wanda, só nós duas. E nós duas passamos. Só que eu não dirigi muito, porque o meu irmão chegou e disse, de jeito nenhum, você não vai estar nesse emprego. Você vai sair de casa de madrugada, vai deixar seus filhos sozinhos, você não vai. Eu vou lhe ajudar. Eu me voltei para meu irmão, que eu esqueci de dizer isso. E esse meu irmão foi o pior que me meteu à submissão, foi esse meu irmão. Não é o Marcos, é o Daniel. Eu trabalhei para ele monopolizava Maceió, todos os colégios de Maceió eram dele. Ele tinha uma loja em cada colégio de fardamento. Mas sabe como era que ele fazia? Eu não podia pegar no dinheiro. Ele me comprava o alimento, as roupas de Simone, de Júnior, de Neto, de Mônica, mas eu não pegava em dinheiro, porque se ele não me dava dinheiro, e se eu aparecesse com dinheiro, então tinha roubado dele. E ele saía comigo, vamos comprar o que você precisa. Tudo. Eu fui submissa com esse meu irmão, até que o Marcos, não pode ser assim, me libertou. Me deu maquinário, me deu carro, me deu casa para poder eu seguir em frente e lutar pelos meus filhos. E eu estou aqui hoje. Mas eu vou dizer mais uma coisa, apesar de toda essa submissão, eu vou terminar como eu terminei lá no acampamento. O meu pai foi o maior evangelista que eu conheci até hoje. Amém? Gente, esse testemunho nós quisemos também trazer aqui, dividir, porque algumas pessoas, quando leem, né, ou viram o tema do acampamento das mulheres, dizendo, para que isso? Que exagero! Por que dizer nem submisso? Não parece uma certa rebeldia? Não, irmãs e irmãos, é porque histórias como a Nalva não é uma exceção. Não são poucas as mulheres, e nós não podemos medir o mundo pela nossa casa, nem pela nossa comunidade. O mundo tem outras cores e outras nuances,
que se manifestam principalmente na relação homem e mulher, nessa relação de poderes que não são justos. Não foi na época de Jesus, não foi na época de Paulo e, infelizmente, até hoje não é. E por isso nós precisamos continuar tratando desse assunto. Pegamos todos os textos onde parece ter uma palavra de Paulo subjugando mulheres, e alguns deles vimos que não foi Paulo que disse aquilo. No estudo sério do texto, nós descobrimos que haviam problemas de tradução. Uma palavrinha que troca a tradução. Quem conhece aquele texto de Coríntios, quando fala do véu das mulheres, que você esteja com um véu, ore e profetize, homens oram e profetizam, mulheres também oram e profetizam. A discussão de Paulo não é se o homem e a mulher devem orar e profetizar. Em nenhum momento ele nega esse direito das mulheres. Ele está discutindo como, de que maneira deve fazer isso. Cabeça descoberta ou cabeça coberta? Para o homem e para a mulher. Nós estudamos todos esses textos. No final tem um detalhe. Muita tradução diz assim, que as mulheres devem usar o véu como sinal de... Umas traduções da sua submissão. E a outra tradução, em vez de dizer submissão, diz como sinal do seu poderio ou da sua autoridade. Um tradutor da Bíblia, trocar uma tradução de uma palavra grega que é dinamis, poder, por submissão, ele é louco. Nem eu, que não sou versada assim em grego, sei traduzir uma palavra que quer dizer, tem várias traduções, poder, poderio, autoridade, mas jamais o contrário disso. O nome de Júnia, que está lá em Romanos, notas de rodapé dizendo, epa, não pense que isso é uma mulher. Naquela época, Júnia era um nome feminino, era masculino. Que necessidade de dizer isso? E tantos outros textos que nós estudamos, que não foi só Paulo o problema é quem traduziu, quem escolheu os textos e como colocar. E nós, nas nossas leituras bíblicas, fomos fazer um trabalho de investigação séria. E você me pergunta, para quê? Para que histórias como a da Analva não aconteçam, não continuem acontecendo e que a gente possa libertar e não oprimir, irmãos. Libertar e não oprimir. Porque o Evangelho de Jesus é, sobretudo, libertação. Alguns textos, sim, das cartas pós-paulinas, que tem algumas palavras que foram difíceis para a gente tratar, porque elas já são o retrato de uma igreja que foi apagando o nome dessas mulheres, tirando elas da frente da igreja e botando no banco sentada ou nos bastidores. E ali a responsabilidade não é mais de Paulo, mas é de uma acomodação da igreja cristã naquela época, que era para ser um contraponto com a sociedade romana. Ela foi tomando a forma da sociedade. Lá fora é assim. Mulher se submete ao marido, então aqui na igreja também vai ser assim. Minha gente, reino de Deus é para ser o quê? Contra cultura. Contra a cultura mundana. Porque quando a gente diz o que é mundanismo, mulheres entrando nessa igreja cantando, algumas pessoas acham mundanismo na igreja. Mas mundano eram as relações de poder de um senhor para um escravo, de um marido para uma mulher. E Paulo lutou para desfazer essas distinções na igreja. Depois que ele morreu, a igreja foi se hierarquizando e se estruturando no modelo do império. Escravo ia continuar sendo escravo na igreja, mulher ia continuar sendo subjugada ao marido, calada. E, gente, o evangelho veio para subverter a injustiça e apregoar uma utopia que até hoje é difícil da gente acreditar, que é possível relações de igualdade. Então, essa foi a nossa trajetória, mas eu queria dividir apenas o último momento nosso com os textos bíblicos. E eu queria deixar esse texto para a nossa reflexão de hoje, que foi o que nos inspirou nessa manhã, Filipenses capítulo 4. Essa é uma carta autenticamente paulina, e essa carta Paulo escreveu dentro da prisão.
ele estava nesse momento prisioneiro. Escreveu uma das belas cartas, mais lindas cartas, enquanto estava em cadeia, em opressão e em prisão. E dessa carta saiu um versículo que a vida toda foi inspiração para as mulheres batistas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir, todos e todas? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso está no 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente estudou outros aspectos dessa pequeno trecho da carta de Filipenses, mas eu queria deixar esse versículo, porque fala de poder. E Paulo, claro, está dizendo aí, eu pude muita coisa. Eu pude enfrentar as coisas mais difíceis da minha vida, porque eu conheci um evangelho que me empoderou por dentro. E é esse evangelho que Paulo conheceu, que ele transmitiu para as mulheres que estavam caminhando com ele. E que ele fez elas acreditarem que elas podiam tudo no Senhor. Eu não entendo como é que a igreja, em vez de continuar dizendo isso para as irmãs da igreja, vocês podem tudo em Deus, começa a dizer, não, isso vocês podem, mas isso vocês não podem. Mulher pastora, não pode. Mulher diácona da igreja, não pode. Mulher ensinando homens, não pode. Mas a palavra diz tudo. Tudo eu posso. Porque quando a gente assume esse versículo, a gente usa muito espiritualmente, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente se apropriou desse texto no sentido, quem é que pode dizer o que eu não posso? Apenas o Senhor em nossa vida pode limitar. Porque o poder que Deus nos deu a homens e mulheres foi para fazer e construir o reino de Deus nesse mundo. E Ele não distingue homem ou mulher. Então, essa reflexão nos ajudou também a sairmos desse acampamento, sabendo que Deus não é Deus que poda a nossa vida, mas é de poderes, mas que nos empodera. Mas para quê? Discutimos isso para quê também? Não poder pelo poder, mas o poder para servir e para construir o reino de Deus juntamente com outros e outras. A cadeia não foi o lugar que impediu Paulo de ter visão de tudo que ele podia. E eu fiquei pensando quantas vezes nós estamos oprimidas e aprisionadas pela cultura machista, pelos problemas que a gente enfrenta. Não é fácil ser mulher, nunca foi no passado, não é fácil agora. Mas nós terminamos o nosso encontro relembrando Paulo dizendo essas palavras. E essa palavra ele não dirigiu somente aos homens da igreja. Ele dirigiu a todas as pessoas que ali caminhavam com ele, principalmente na igreja de Filipos, que era liderada por uma mulher, fundada por uma mulher. A igreja lá foi fundada por Lídia. E ele está dizendo, vocês podem tudo naquele que fortalece vocês. E às vezes nós deixamos de acreditar nisso. A gente deixa de acreditar porque o olhar do outro, do homem, da igreja, da família, da instituição, é um olhar tão incrédulo que não enxerga em nós o potencial, que a gente também deixa de acreditar. Por isso que a história de Nalva nos inspirou tanto. Imagine uma mulher que não podia abrir a boca, que aprendeu a dirigir para servir aos homens. Ela não foi ensinada a dirigir porque ele queria uma mulher motorista, porque ele precisava. Lhe concedeu porque precisava. E quando ela ficou sozinha, foi isso que lhe salvou a vida. Ela disse, eu sei fazer pelo menos uma coisa, dirigir. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio, irmãos e irmãs, que essa construção é uma construção, não uma construção de mulheres feministas, não. Isso é uma construção de mulheres cristãs e homens cristãos, que acreditam num Deus que veio trazer o seu poder e veio nos dar liberdade. E nesses acampamentos, a cada acampamento, eu louvo a Deus pelas mulheres que se comprometem com mais e mais em
vivenciar isso no seu dia a dia, e algumas descobrem também lá muitos dons e talentos. E eu louvo a Deus porque isso é o sopro do Espírito criativo, que continua soprando, soprou lá na época da igreja de Paulo e despertou mulheres com tantos dons, e mulheres que até hoje recebem do Senhor dons maravilhosos. E nesse acampamento fomos surpreendidas com a nova escritora, que timidamente disse que nunca escreveu nada, mas que num desses acampamentos foi inspirada a escrever e nos brindou com um belo texto, e que vai nos brindar agora também a comunidade toda. E queria chamar a Rosi, que vai ler um texto que foi fruto não desse acampamento, de outros acampamentos, e que ela partilhou conosco. Eu queria só para vocês entenderem, em primeiro lugar, é uns versinhos, que é uma homenagem às minhas amigas e a todas as mulheres que estão aqui presentes. O acampamento das mulheres, para mim, é muito impactante. É um lugar de que a gente se liberta, a gente pode ser quem a gente é menina, é moleca, é tudo. Lá não tem restrições. Então, existe a festa, que é a continuidade da celebração, né? Não existe diferença entre o culto, né, formal e a festa, é uma coisa só. E na segunda-feira eu ainda estava, né, na adrenalina da festa, e aí veio a lembrança de algumas amigas minhas dançando, né, aproveitando aquele momento, e o primeiro versinho surgiu dessa lembrança das meninas lá se divertindo, e os outros surgiram como uma homenagem muito carinhosa, sincera, minha a todas as mulheres. No bailar de sombras raras, reveladas à meia luz, silhuetas diferenciadas, ouço o som de gargalhadas, facilmente largadas, como aves em revoadas. São pedras preciosas, umas polidas, outras ainda escondidas. Podem ser arredondadas, alongadas, pequenas, encorpadas, porém continuam pedras preciosas, belas, formosas. Obra-prima da natureza, força, fúria, fortaleza, mas também são pura delicadeza, presteza, nobreza. Enfurecidas como um vulcão em seu leito, quando provocadas em seus direitos, mostram a cara, batem no peito. Brancas, negras, pardas, morenas, exageradas, serenas, usam de armas secretas, no cruzar de pernas indiscretas. Fortes, pensantes, não provoquem, reagem esfuziantes, sozinha fazem a festa, se metem, entontecem. Caixinha de surpresas, o braço forte que quebra a mesa é o mesmo que tece a coxa com delicadeza. Choram, se preocupam, oram, vão facilmente da gargalhada ao choro. Gostam de abraçar, de beijar, naturalmente sensitivas, são divas, mesmo as mais discretas, quietas. São garças de penas formosas, são leoas enfurecidas e perigosas. Dizem que são difíceis de decifrar, mas são quebra-cabeça tão fáceis de montar. O manual está estampado na cara, desculpe falar. É cuidar, respeitar, elogiar, dialogar, cooperar, amar. Indiscutivelmente criativas, conseguem, num só momento, conversar, ler jornal, estar ligada no assunto ao lado, vendo TV e fazendo artesanato. São incessantes, estudam, trabalham dentro e fora de casa, cuidam das crianças, ensinam, lavam, passam. São seres ímpares, capazes, tenazes, esforçadas, determinadas, sabem o que querem. São heroínas? Não, são mulheres.
Eu queria convidar todas as divas para divarmos mais uma vez. Queria convidar todos e todas a ficarem de pé. E nós vamos terminar essa celebração, porque estamos muito cansadas também do final de semana. Mas deixamos aqui um pouco do que foi o nosso trabalho esse fim de semana. E eu vou convidar vocês a cantar conosco a nossa marchinha de mulheres, das mulheres IBP. Cantar conosco. E as demais que não foram para o acampamento, ano que vem, já tem data o nosso próximo acampamento. Só um minutinho. Acampamento de 2016, são 15 anos do nosso acampamento, 8, 9 e 10 de abril. Vocês, todas as mulheres convidadas a já reservar e agendar a data para não perder essa festa de debutância do nosso acampamento. Vamos cantar. A letra está ali, todos vocês são convidados a cantar conosco. Abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero falar. Eu sou mulher, não vou me calar. E a palavra não vai me faltar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero falar. E submissa eu não vou ficar. E o Evangelho me libertará. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero falar. Eu sou mulher, não vou me calar. E a palavra não vai me faltar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero falar. E submissa eu não vou ficar. O Evangelho me libertará. Oremos, oremos. Nosso Deus e Pai, o Senhor nos criou assim, nos fez homens e mulheres, fez essas mulheres, ó Deus, como descreveu a Rosi, num momento, eu creio, inspirado do Espírito. Somos isso mesmo, porque somos a Tua imagem e semelhança. Ó Deus, somos homem e mulher criados à Tua imagem e semelhança. Nos perdoa, Senhor, perdoa porque como humanidade distorcemos a Tua criação. E uma das distorções mais cruéis foi, ó Deus, essa diferença, mas uma diferença para diminuir um ao outro, homem e mulher. Quando o Senhor nos criou para sermos parceiros um do outro, de igual para igual, ó Deus, manifestando a Tua inteireza, a Tua glória. Deus, perdoa-nos, perdoa quando na igreja reproduzimos, ó Deus, esse mal. Perdoa pela violência que tantas mulheres sofrem, em nome de uma interpretação da Bíblia, ó Deus, que tem oprimido tanto, ó Senhor, as mulheres. Que a Tua graça, Senhor, nos ensine a celebrarmos o que somos, as diferenças nossas como homem e mulher, mas que isso não seja, ó Deus, motivo para discriminarmos, para calarmos ninguém, para submetermos ninguém, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque a Tua palavra liberta, cura, transforma. Obrigado, ó Deus, porque eu vi tantos testemunhos bonitos de libertação dessas mulheres.
E eu creio, ó Deus, que o teu Espírito continuará soprando no nosso meio. E vai, Senhor, assim transformando a realidade de muitas mulheres. E transformando assim também o rosto dessa igreja, que às vezes parece tão machista, ó Deus. Que a gente possa construir também um mundo de mais justiça nas famílias. Ó Deus, os dados da violência doméstica é uma expressão, ó Deus, de como essa palavra opressora ainda faz tanto mal. Que a tua graça nos ajude, ó Deus, a lutarmos e mais abrirmos a nossa boca em defesa dos que sofrem e das que sofrem. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue conosco, nos dê mais, ó Deus, caminhada como mulheres na construção desse teu reino. Eu te peço e te agradeço e abençoo cada um de nós que aqui agora vamos retornar para as nossas casas. Que a graça do teu Espírito, ó Deus, continue soprando, nos abençoando, abrindo o nosso olhar, o nosso entendimento para entender melhor a tua palavra, entender a tua manifestação através de homens e mulheres nesse mundo. Que a tua graça nos acompanhe hoje e durante toda essa semana, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Com um abraço, nós vamos terminando esse culto, nos despedindo. E meninas, parabéns por tudo.